Isso faz sentido porque, e principalmente a nível de competição, né, a demanda é muito alta. Por exemplo, um atleta de futebol, né, a demanda que ele tem ali do joelho é muito alta. Joga futebol todo dia, além do futebol, vai fazer academia, vai fazer outras atividades que vão sobrecarregar, né? E por exemplo, um atleta que utilize menos os joelhos, né, ou não tenha tanta carga, por exemplo, natação, não vai ter tanto esse impacto. Então, assim, isso é individualizado de paciente para paciente, né? E, por exemplo, no caso do futebol, que é interessante, muitas vezes as lesões associadas vão provocar também uma artrose. Se o jogador, por exemplo, tem uma lesão de menisco, o menisco ele serve como um amortecedor do joelho, ele protege a articulação. O senhor ficou bom? Não morreu nem nada. O senhor acha que esse remédio funciona? O senhor vai num dentista que 20 anos cai a obturação todo dia? Não vai. Agora, isso o senhor não pergunta para o médico. Quanto tempo vai durar meu tratamento? Você tem que explicar para ele que o remédio é como um barco para ele atravessar um rio. Quando ele chega do outro lado, ele tira o barco, deixa o barco e vai andando. Ou ele vai andar com o barco vestido a vida inteira. Eu falo que colete é como se fosse um gesso. Ele mantém uma certa postura, você mantém o braço engessado na posição que você quer, só que isso também leva a um enfraquecimento ainda maior da musculatura. Então, o colete é válido em situações específicas, geralmente nos extremos de idade, crianças e pacientes mais idosos, ou em alguns casos de deformidade, na tentativa de correção ou pelo menos contenção da escoliose. Mas no dia a dia, o melhor colete é o fortalecimento da musculatura, que vai dar esse suporte da coluna. Você falou agora há pouco que você fez um curso que mostrou que a medicação às vezes não era boa de manhã, mas era boa à noite. Existem algumas opções medicamentosas. Isso é verdade? Existe mesmo medicações que ajudam a emagrecer ou não é só isso? O que você fala sobre essa questão medicamentosa? Né? Bom, as medicações elas são fundamentais porque a obesidade ela é uma doença, né? Eu falo muito isso pro paciente. Às vezes o paciente chega muito resistente, eu falo assim para ele, olha, você tem uma obesidade, o grau da sua obesidade é tal. E aí eu falo para ele assim, se você estiver afogando, você vai querer que eu te ensino a nadar ou que eu te resgato? Eu preciso te resgatar. Então, nesse momento, eu preciso da medicação. Então, ela vai funcionar como um resgate. As academias só trazem benefício. É evidente que, para quem pratica esporte, tem importância muito grande isso, as academias. Mas existem vícios que o próprio indivíduo que vai fazer a atividade, primeiro, ele nunca passou por um médico para saber se ele tem condição de fazer a atividade. Que ele deveria passar um cardiologista, ou um médico do esporte, né? Ou pelo ortopedista. Deveria ser incentivado pelas academias. Pelas próprias academias, mas isso tem custo. Então já vem esse grande problema. Qual que é a frequência para fazer uma mudança de treino? Seja na corrida, seja na hipertrofia, na academia. Vou treinar uma semana desse jeito, outra semana do outro. Existe uma frequência de mudança de estímulo ou de mudança de objetivo, não sei. Não tem nada fidedigno na literatura. Até porque o ser humano ele é composto de diversos fatores, né? Mas vamos voltar lá nos princípios que regem todo o treinamento em si. O princípio da individualidade biológica, o princípio da adaptação. O que acontece? Vamos supor que eu te passo um treino com altas repetições. Chegará um momento que você vai se adaptar. Entendeu? Esse é o momento de trocar o seu treino. Se você sentiu alguma coisa, não insista. Não, pode não ser nada, mas pode ser sinal de uma cardiopatia muito grave. Então, pode acontecer. Hipertensão é uma doença traiçoeira. Eu tô com a nuca doendo, minha pressão tá alta. Hipertensão, na maioria das vezes, é paciente assintomático. E às vezes vai fazer o exercício e a pressão tem que subir no exercício e vai complicar. Então, isso são várias variáveis. E uma coisa que é interessante, que até você tocou no assunto, Alberto, exames normais não quer dizer que você tem risco zero. Nós temos pacientes que fazem exames de 6 em 6 meses, anualmente, mas não muda o estilo de vida. Meus exames estão bons, não preciso fazer nada. Uma hora a conta chega.
uma hora vai acontecer. Então o que a gente precisa? De prevenção, de mudança de estilo de vida, de orientação. Isso é muito importante para que a gente amenize, igual você falou, riscos. O que se faz no dia a dia para diminuir a porcentagem de, acho que isso mesmo, câncer no ovário e nas mamas? Para câncer de mama, seria uma dieta saudável, em que você reduza carboidratos, em que você não tenha hábito de fumar nem de beber e que faça atividade física. São poucas coisas que eu posso mudar, porque o principal fator de câncer de mama de risco é ser mulher. Se a cada 100 câncer de mama, 99 são em mulheres, basta você ser mulher para ter o risco de ter câncer de mama, né? E então, assim, pouca coisa eu consigo mudar na realidade dessa mulher, tanto é que a gente não fala tanto em prevenção primária, e sim secundária. Eu não consigo prevenir o aparecimento, mas eu consigo diagnosticar numa fase bem precoce em que eu consigo oferecer uma taxa maior que 80% de cura para a paciente. Tem uma pergunta aqui interessante, até naquela questão de quando começar a ir ao ginecologista, né? Porque eu acho que a gente entra um pouquinho em métodos aí contraceptivos também para falar. E a pergunta é assim, quais os problemas de usar a pílula do dia seguinte? Primeiro, o que é uma pílula do dia seguinte? Se você pensar, você pega uma caixinha de anticoncepcional, pega todos aqueles comprimidos e coloca numa pílula. Isso é uma pílula do dia seguinte. É uma bomba de anticoncepcional.